nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Eu vivi numa cultura que diziam assim pra mim: engole o choro, aceita que dói menos. Está se reinventando, está se reconstruindo, claro, vamos se reconstruir muitas coisas, vamos conseguir muitas coisas, mas o nosso emocional, o nosso psicológico, o resgate de todos nós juntos. Little girl, build her dreams while there's in her no melody. She used to sing. Every step she takes and every line she writes is like a new ride, a new ride. Let your heart brings all the light you need to live your dreams. Let your eyes see all the beauty you are, and let your dreams be free for a while, for a while. Let your dreams be free for a while. Little girl always knew that she could be the one who sings her own melody. Every step she takes and every line she writes like a new ride, a new ride. Let your heart brings all the light you need to live your dreams. Let your eyes see all the beauty you are, and let your dreams No momento que as empresas abrem e dão oportunidade para ela, ela pega aquilo ali com uma força, com entendimento, clareza, que no fim a própria empresa começa a mudar os seus valores, os seus conceitos referente à mulher. A gente leva o nosso capacete com todo orgulho, dizendo que a mulher tem que estar onde ela quiser, em todas as áreas. to live your dreams. Let your eyes see all the beauty you are, and Quando let Deus fecha uma porta, Ele abre várias janelas. Então, Ele fechou uma porta e vocês são essas janelas que Ele abriu para a gente e nós temos firme e forte. for a while. Let your dreams be free for a while, for a while. Let your dreams be free for a while. Oi, pessoal, estão me assistindo, estão me vendo agora, ouvindo minha voz? Mas que coisa séria, não é? Eu acho que isso acontece para quem trabalha em obra, enfim. Estou sem a determinação de vocês aqui, mas eu estou aqui em Lajeado e para uma oficina grande aqui com mulheres, que a gente está fazendo tudo em função das questões climáticas que a gente está trazendo. Então, eu queria dizer para vocês, em primeiro lugar, que eu sou a Bia Kerr, fundadora da Mulher em Construção, uma instituição que capacita mulheres para a área da construção civil. Eu trabalho nessa área já há 20 anos, quando eu fundei essa instituição, que nasceu lá em Canoas, a partir do meu próprio desejo de ensinar as mulheres a entrar nesse mercado, que é tão rentável, que precisa de tanta gente para trabalhar, mas que, ao mesmo tempo, precisa de um fator inicial, que é o conhecimento, essa mudança que a gente pode fazer na nossa vida. Então, eu sou formada em gestão pública,
O nosso trabalho hoje começou em Canoas e hoje a gente está em São Paulo trabalhando bastante e também levantando também a mochila para ir para outros estados. Somos hoje uma referência nacional e essa organização está muito bem fundamentada. Trabalhamos muito a questão da economia, da autonomia econômica, a questão da empregabilidade e o desenvolvimento da competência das mulheres, né? Então, o primeiro caso é a nossa missão é capacitar essas mulheres para esse trabalho que muitas vezes ele tem muita coisa que a gente pode fazer as mulheres na construção civil. A tecnologia hoje nos ajuda muito, mas na época que eu comecei, até pequenos consertos são importantes para quando a gente muitas vezes se pega surpresa dentro de casa sem poder fazer algum tipo de trabalho, esperando pelo companheiro, que muitas vezes não sabe como trabalhar mesmo, ou não sabe fazer direito, ou às vezes está sozinha e não sabe se virar. Então, muito disso nasceu da minha própria perspectiva, vendo a minha mãe fazendo esses trabalhos, e a gente podendo, sim, ganhar dinheiro com isso. Independe, muitas vezes, da questão da classe econômica, mas eu sempre preocupada com essas mulheres, não? E a nossa missão é um mundo onde as mulheres podem fazer as suas próprias escolhas. Temos mais de 10 mil mulheres a partir da experiência que a gente teve em Canoas, a partir das 300 mulheres que se apresentaram para 25 vagas naquela época. Era um curso de pintura predial e muitas mulheres vinham para aprender a pintar pano de prato, achando que era pintura em tecido ou alguma coisa nesse sentido. 20 anos atrás, elas vinham de carroça, atravessavam a cidade, vindo a pé, de bicicleta, de todas as formas, para poder tentar melhorar a vida. E foi um sucesso para nós fazer, porque elas imediatamente foram contratadas, ou fazendo bicos, mesmo ganhando dinheiro, e mesmo as empregadas domésticas, ganhando dinheiro com isso, fazendo com que a mudança acontecesse imediatamente na casa dela. Porque muitos homens não têm conhecimento, mas das mulheres a gente cobra. Então, esse é um fator decisivo para nós aí que estamos trabalhando essa questão, para vocês que estão aqui, trabalhando essa questão das ODS, e sim, a gente precisa estar junto, porque eu vi nas palavras da Flávia, ali da Solange, a emoção todas que elas trouxeram, é exatamente isso que a gente pode mudar. O nosso perfil aparece a partir das nossas construções próprias. E isso tem muito a ver com a construção civil, porque é dela que vem esse movimento todo, né? A gente tem no Brasil mais de 25 milhões de habitações inadequadas. Vocês pensem nisso. A importância da gente mesmo aprender a botar a mão na massa e a gente mesmo poder fazer, quando a gente não pode, não tem recurso, tem para comprar material e nem atividades nesse contexto. Então, essa questão tem que nascer muito dessa força. O impacto social, ele nasce do coletivo. Quando a gente vê as necessidades prementes do nosso lado, na nossa frente, sempre acontecendo. E como a Flávia trouxe muito bem, as mulheres negras passam, sim, muitas dificuldades. E é para isso que a gente constrói um processo de autoestima relevando, trabalhando a empregabilidade, que elas tenham dinheiro para levar comida para dentro de casa, para elas se sustentarem e a sua família. Se quem cuida da família é ela, quem cuida dessa mulher? Quem cuida dessa mulher que não tem condições de cuidar de si própria? Que família é essa que está nascendo? Então, essa importância dela aprender e entrar na questão da empregabilidade é do futuro. Nós temos que trabalhar essa questão da educação preeminentemente em todo sentido, né? O contexto das barreiras que nos impedem são muitas. Para começar com os banheiros, que não tem banheiro nas obras muitas vezes. Mas, ao mesmo tempo, tem tantas coisas que a gente pode trabalhar que vem trocando exatamente assim, não é coisa de mulher, não é coisa de homem. É um preconceito que está estabelecido, estrutural, de que tem trabalho para um, trabalha para o outro. O trabalho precisa melhorar. A dificuldade de conciliar a questão das rotinas. Não tem creche para atender as crianças, não é? Não tem rede de apoio. Quem é que vai cuidar do filho, do marido? Muitas vezes, os pais doentes, que é o que acontece em geral, né? A falta de suporte dos companheiros, muitas vezes, também não dão. A maioria das vezes, a gente sabe que nós temos mais de 50% das mulheres são chefes de família no Brasil, né? Isso é muito forte. E, além do mais ainda a questão da população brasileira, é mais de 50% mulher. Então, se a gente tem esse fenômeno acontecendo, nós temos que olhar isso urgente. Isso é uma questão urgentíssima. E a questão do assédio, abuso, importunação, é uma coisa que se dá em todas as profissões e principalmente na construção civil, que é uma coisa que não se acredita que mulher pode estar lá
abusando exatamente das nossas condições da gente ter aprendizado. E aí entra a falta de oportunidades. As empresas precisando de botar gente no mercado habilitada, mas ele não está aceitando as mulheres. Então, vários sentimentos a gente sente disso. A falta de oportunidade das próprias empresas não entenderem que as mulheres podem estar junto, porque não tem preparo. Muitas vezes pegam as pessoas sem aprendizado, preferem colocar pessoas pela força física, quando a construção civil já é bem diferente. Mudou muita coisa nessa área, principalmente nesses 20 anos. Se antes não era, agora é derradeiro. Está mudando todo o material e esse é importante a gente discutir sobre isso, né? Os nossos desafios são sempre aquela situação forte que a gente precisa mudar, né? Aumentar a participação das mulheres é o que a gente tem, assim, ó, uma chave de sucesso para mudar a nossa vida. Aí incluir os banheiros, os vestiários, o uniforme, tudo direitinho. Isso é uma coisa de mulher, usar EPI. Eu mesmo, para quem não viu, para quem não vê, para quem não entende, eu estou vestida com um capacete cor-de-rosa, que é a nossa marca, com a camiseta dos 20 anos da nossa instituição, ajudando para que a gente fomente cada vez mais as mulheres, para que a gente esteja lado a lado dos homens, porque se o homem tem a força física, a mulher tem aquele jeitinho de entender o processo, de focar no que precisa ser movimentado, porque, afinal de contas, ela também habitante do planeta, habita o lugar e também compra esse espaço. Então, muitas vezes, a gente tem que estar junto. Se o homem tem a força física, como eu falei, a mulher tem toda aquela delicadeza, comprometimento, os dois juntos podem fazer uma entrega melhor. Não somos contra o homem, mas a favor dessas mulheres que podem construir junto um mundo melhor. E isso é mais do que necessário para o mundo que a gente está vivendo. Agora, a gente está vendo toda uma situação mundial e a gente precisa se juntar a ela para mudar. A gente fez uma pesquisa inédita, ainda está no forninho para sair, mas que a gente precisa para mostrar o que as empresas têm. Muitas vezes as empresas estão cada vez mais trabalhando no ESG e as que melhor estão, que estão apresentando o melhor trabalho de retorno para a população, tanto nas obras quanto para a própria sociedade, porque ele se retroalimenta. No momento que a mulher está trabalhando, ela também retorna para a comunidade e tudo começa a melhorar em função do salário que ela recebe, a família estando bem atendida, o comércio local, onde a gente compra mais as coisas, a gente começa a ocupar na comunidade, é aí que é o fomento da mudança. Ele não é muito longe, então a importância das pessoas, das empresas, estarem com entregas melhores, com o seu ESG em dia, né? O nosso foco é transformar a vida dessas mulheres. A capacitação a gente usa como transformação, porque da mudança da vida dela, porque são ações concretas, é rapidinho que a gente consegue mudar o nível da mulher. Vocês acreditam que uma semana tu pode mudar a vida de uma mulher ensinando ela corretamente uma atividade? E essa faz fomentar toda a cadeia de alimentar, né? A cadeia de sustentabilidade dela, usando uma metodologia validada, processos definidos, a articulação com empresas que são parceiras. Por exemplo, as gasistas. A gente está hoje com mais de 200 gasistas em São Paulo, e era um tema que nem se ousava falar em mulher, né? As leituristas de gás, leituristas de água, luz, são todas mulheres vindo para um espaço que era dos homens, inclusive do furo direcional, que são tarefas mais técnicas, mas que as mulheres começam a aprender. Ela começa como aprendiz, depois ela vai passando e vai passando pelo mundo inteiro. Meninas e meninos, nós estamos aqui também falando exatamente como a questão, o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi, evidentemente, um absurdo. Isso acontece em vários lugares no mundo e a gente passou isso muito derradeiro. Nós fizemos um projeto na época da enchente que chamou o Projeto Regenera, e aí conseguimos um grande apoio aqui da Caixa Econômica Federal. Começamos inicialmente com esse projeto lá com a Natália Arcuri do Me Poupe, fizemos uma live de 20 minutos e a gente ficou muito feliz em começar a desencadear um processo forte de 443 mil que nós ganhamos na época. A gente ajudou mais de 700 mulheres,
São casas, são formas de trabalhar, como a gente sempre falou, com mutirões, envolvendo casas públicas, envolvendo espaços públicos da comunidade, ensinando elas a botar a mão na massa. Com esse recurso, o que a gente fez? Elas ganhavam o recurso do governo naquela época, que era 5 mil, mais ou menos, cada uma que perdeu a casa, e a gente ensinava elas a usar que tipo de material, porque elas eram muito ludibriadas, né? Botavam o reboco sem estar tudo molhado, não sabiam que produto usar, não sabiam de que forma poderiam utilizar, a tinta, nada de pintar, tudo tinha que esperar. Então, a gente deu essa formação técnica, ao mesmo tempo que ajudava todo o psicossocial, porque vocês imaginem, elas vinham sem óculos, sem dentadura, as pessoas perderam o aparelho auditivo, mas assim, elas brotavam da água, era uma coisa assim, desumana, que a gente enxerga, que é muito triste, mas a gente tem que avaliar tudo isso, né? Onde é que está esse cerco? Onde é que começou? Então, essa é a questão climática que a gente tem que trabalhar, mas a gente também tem que preparar essas pessoas, e é isso que a gente está fazendo agora, né? Na época, foram mais de 32 oficinas que a gente realizou e a gente continua fazendo cada vez mais forte, tanto aqui quanto em São Paulo. Claro que o poder da solidariedade foi o que marcou presença, literalmente, nesse projeto. Foi aí que eu conheci a Eva. Obrigada, Eva, veio para mim, sabe, Moradia, Cidadania. Aí ela já me apresentou a Marília, eu já conversei com o Laurêncio, e a gente foi trocando figurinhas para, quem sabe, fazer mais atividades ainda, né? Se as chuvas deixaram rastro, o trabalho sempre vai continuar. Nesse ano a gente conseguiu, a gente está muito feliz mesmo de ter mudado o nosso trabalho, conseguimos, então, estar dentro desse edital do Fundo Socioambiental da Caixa. Nós conseguimos, vamos tratar de 960 mulheres, capacitando elas em 2 anos nas principais cidades aqui da região metropolitana de Porto Alegre, e a gente, com isso, pretende gerar renda e trabalho, exatamente para melhorar a vida delas e estar no composto, onde as cidades foram prejudicadas, né? E como viver melhor a partir dali e estar preparada para as outras ações que vêm. Elas virão. E a gente, de qualquer maneira, tem que saber o que a gente pode usar melhor, fazendo com que muitas daquelas mulheres, elas agora já são monitoras, nasceram algumas monitoras daqueles cursos que a gente fez lá em 2024, e elas estão me acompanhando. Eu estou aqui na cidade de Lajeado, onde também foi altamente prejudicado, né? Daqui a pouco eu estou voltando, mas eu vim aqui exatamente para essa formação de 60 mulheres, também nessa área, e trouxe junto, assim, mulheres da enchente de lá para juntar com essas, para a gente poder se ajudar. Isso é política pública. Política pública é fundamental para mudar e transformar a nossa iniciativa, sabe? E elas são pontuais, mas tem que haver uma mudança estrutural, um pensamento diferente e também duradouro. Se na construção civil falta tanta gente, por que não educar as mulheres? E por que não colocar elas lá dentro, nesse processo, né? Porque também os jovens não querem ir. Então, existe uma consequência muito grande nisso e que impacta diretamente as próprias UBSs. Trabalhar tudo em conjunto, um ganha dinheiro, vai vendendo, a questão da saúde, são as condições das casas que estão cada vez piores, o que fazer, né? Então, eu acho que o que eu procuro aqui com vocês, exatamente, uma pena que não tenha podido falar direitinho, nem muito tempo, estou correndo, porque eu sei que já estamos muito atrasadas, né? Deu os problemas com o som, mas eu estou fora, vocês entendem, eu imagino que entendam, e muito obrigada por isso. Mas a gente propõe diretrizes objetivas, estabelecer metas mínimas de contratação de mulheres nas obras, especialmente a que envolvem recursos públicos. E vocês aí da Caixa, gente, vocês têm o Minha Casa Minha Vida. Se eu tivesse 5% das construtoras, colocar mulheres, 5% de mulheres nessas construtoras do Minha Casa Minha Vida, a gente já teria uma boa resposta. E aí, é para isso que eu conto com vocês. Mas é por isso que eu quero estar junto com vocês. Para a gente batalhar junto e juntas. Sabe? Porque a gente pode criar mecanismos, sim, de incentivo e monitorar essas ações. Para que também se tenha um respaldo físico digno e que realmente a gente coloque alguma coisa em prática. Olha, eu comecei lá com 49 anos, eu tinha um sonho. Eu estou conseguindo fazer esse sonho. Mas eu quero muito mais do que isso. Eu quero botar ele em prática. Fazer com que ele realmente aumente, que ele faça valer.
Eu, quando eu comecei, e depois, uns anos, eu pensava, eu sonhava em ter uma plaquinha. Aqui, mulheres trabalhando. Uma placa legal. Sabe aquela? Aqui, homens trabalhando. Eu queria uma placa aqui, mulheres trabalhando. Mas nesse tempo de 20 anos, eu aprendi muito mais do que homem e mulher. Eu aprendi sobre pessoas trabalhando. E é essa placa que eu quero botar no Brasil e no mundo. Pessoas trabalhando. Vamos mudar isso. Não é nem para o homem, nem para a mulher. É para os dois, porque a geração está vindo aí. São filhos e filhas nossas do Brasil. Olha, eu confio muito em vocês. Eu acredito que a gente pode mudar. E são das poucas e pequenas coisas que a gente pode fazer, a gente pode mudar o nosso mundo. Se a gente mudar o nosso mundo, a gente vai aos poucos mudando. Se tem uma perspectiva negativa, vamos mudar tudo isso. Vamos juntas. Bora, gente. Muito obrigada, hein? Muito obrigada pelo espaço. Desculpa pelo que aconteceu. Estão aqui as nossas redes, Mulher em Construção Oficial. Vamos embora. Estamos tudo aí colaborando com vocês, tá bom? Qualquer coisa, por favor, nos acione. Muito obrigada. Obrigada, Aline, por ter colaborado aí. Valeu. Obrigada a todos. Uau! Eu acho que o capacete, olha aí, ó. Eu acho que tá todo mundo assim, uau! Uau! Ai, vamos juntos, né? Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo.